Olá, meu amigo, minha amiga, roteiro. Meu nome é Narciane Bertolassini, sou psicóloga na Transportadora Garbuio e estou aqui hoje para mais uma gravação do nosso podcast. Para você acompanhar os nossos conteúdos, tanto este quanto os outros, você pode acessar o nosso Spotify, seguir-nos na rede social através do Instagram e também dar a sua curtida lá e se inscrever no nosso canal do YouTube. Você vai ter acesso a todos os conteúdos, tanto este quanto os outros que já passaram nos nossos meses, e dar lá o seu comentário e também até sugerir algum tema que vocês queiram que nós podemos trazer aqui para o nosso podcast, ok? Para falar hoje no nosso tema, é um bem especial, tem um carinho muito especial, porque é um mal que muitas pessoas, na verdade um mal não, é um desafio que muitas pessoas possuem no dia a dia, né? Que é falar sobre nutrição saudável, no caso, né, mais específico para os nossos queridos motoristas, abasteça seu corpo para a estrada e tenha uma jornada saudável. Para que a gente fale, explore esse conteúdo tão importante, eu trouxe aqui um convidado muito especial também, que vai dar dicas para vocês super importantes e vai falar de uma maneira muito descontraída sobre esse tema que muitas vezes é um tabu para as pessoas. Tá? O nome dele é Lucas Rodrigues, o nosso nutricionista convidado de hoje. Lucas, seja bem-vindo ao nosso podcast. E eu gostaria de começar falando com você um pouquinho sobre esses desafios da alimentação na estrada, né? Como eles têm dificuldade para achar locais onde possam se alimentar direitinho. O que você pode falar para a gente, assim, contextualizando essa realidade do motorista e muitas vezes nossa também quando a gente está nas estradas, né? Como manter uma alimentação saudável nesse cenário? Exatamente. Olá, Nani. Olá, pessoal. De fato, é um desafio muito grande, né? Então, nós sabemos que a alimentação é influenciada por muitos fatores. E onde nós frequentamos diariamente, todo esse ambiente que faz parte da nossa rotina é um dos principais. Então, com certeza, quando a gente quebra essa articulação daquele local fixo, o desafio é muito maior. Só que também a gente tem que pensar que se a gente conseguir organizar isso da forma correta dentro das realidades de cada pessoa, nós vamos conseguir também infinitos aí benefícios que não vão somente no quesito saúde e doença, porque quando a gente fala sobre alimentação, estilo de vida, sedentarismo, uma série de fatores, a gente atribui às vezes a prevenção de doenças, mas não se limita apenas a isso. Então, sem dúvida é um papo muito rico e tenho certeza que você vai aproveitar bastante aí também. Lucas, existe alguma estratégia que a gente pode ter nesse cenário? Porque assim, por exemplo, nós temos um público bem eclético, né? Nós temos pessoas que fazem operações de entrega, que estão em casa quase todos os dias. Tem aquelas pessoas motoristas que viajam e estão na estrada por vários dias. Temos pessoas administrativas que levam sua marmita para cá. Ou seja, é uma amplitude de cenário assim. Eu sei que cada um tem um biotipo, cada um tem um hábito alimentar. Eu acredito de verdade, até é uma dificuldade que até eu tenho, que o maior desafio é a gente conseguir adequar os nossos gostos alimentares, os nossos hábitos, que muitas vezes não são tão certos, com a nossa realidade. Seja ela a rotina do dia a dia, a correria, seja ela as dificuldades de uma estrada ou de uma profissão um pouco mais restrita a bons alimentos, como no caso dos motoristas. Existe alguma coisa que a gente pode fazer que possa minimizar essa realidade ou facilitar a nossa vida? Uhum. Assim. Então, eu costumo explicar da seguinte forma, né, Nani? Nós vivemos dentro de um sistema, então nós devemos cumprir aquelas obrigações dentro dele. Então, não falaria, em hipótese alguma, para um motorista que ele vai ter que deixar de ser motorista para comer bem. Pelo contrário, olha, eu sou motorista, então tudo bem, essa é a minha realidade, vamos nos adaptar dentro dela. Esse é um ponto de vista mais correto perante a alimentação saudável. Só que uma coisa importante, Nani, é assim, independente qual seja, já que é um público bem diversificado, bem eclético, independente qual seja a realidade de cada um, a gente tem que sempre se preocupar com o crônico, aquelas coisas que vão surgindo aos poucos. Então, vou dar um exemplo para você. Vamos pegar uma situação prática. Digamos que eu
entro na empresa, né? Então também no administrativo, que é mais fácil de compreender. E aí eu entro, eu não sei quais são os horários das refeições, qual é a cultura da empresa, quais são as instalações, se eu tenho que levar, se eu tenho que eu posso consumir lá, enfim, eu não compreendo isso de cara. Isso vai sendo apresentado gradativamente, né? Mas enfim, e aí quando você vê, eu tô lá 1, 2 semanas, eu já me adaptei e digamos que eu criei pequenos vícios, de certa forma. Então eu chego naquele ambiente e eu deixo que ele determina o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. Então, o grande problema é que ao longo prazo essas adaptações não são boas. Então a gente pega um motorista, né, já num contexto mais específico, ele não entra e já fala assim, tá, então se eu sou motorista, eu tenho que parar de beber água, eu tenho que comer isso, eu tenho... Não, ele vai gradativamente modificando os hábitos. É claro que eu não estou falando que ele, não estou assim problematizando ele, falando você é responsável e tal. Enfim, como nós falamos de início já, o contexto importa, o ambiente também. Porém, ele vai adquirindo. Entendeu? Adquirindo. Então ele passa longos períodos sem refeições, aí às vezes ele come picado várias vezes, então há uma quebra de padrão muito grande. Então a primeira coisa que a gente tem que determinar, seja no escritório, né, seja também nas ruas, nas estradas, é determinar padrões, porque o nosso corpo ele gosta disso. Então pensa assim, né, Nani? Quando a gente sai para um ambiente que é quente, nós vamos transpirar. Então, nós vamos buscar afastamento dos membros, né, do nosso corpo para diminuir esse calor que é gerado. E quando a gente vai para um ambiente frio, a gente vai tremer, certo? Então, uma adaptação básica. Agora, pega essa adaptação e coloca para tudo, horários, condições, uma série de situações. Então, quando a gente pega essas adaptações a longo prazo, a gente tem uma quebra de padrão muito grande. Entende? Tanto pela rotina de trabalho por si só, quanto alimentar. Então, quando a gente coloca alguém no administrativo, é mais fácil a gente conduzir um hábito correto. Mas quando a gente vai observar, também tem uma quebra muito grande. Então, a pessoa chega, tem um amigo que vende uma coisa, ela vai lá, eu já estou com fome, ela compra. Então, ela toma uma decisão momentânea. E a gente não tem uma capacidade tão grande de conectar o que a gente está fazendo aqui agora com o futuro. Entendeu? Não vou comer eu vou tomar esse refrigerante porque a longo prazo eu posso desenvolver um diabetes. Não tem esse raciocínio, é um dia de cada vez. Só que quando a gente traz para um contexto já a longo prazo, a gente tem esses impactos. Então, a primeira coisa é definir padrões, entendeu? Esse é o primeiro ponto. Então, o motorista, se ele tem essa expertise, né, se ele já tem esse hábito, se ele já tem essa cultura faz um bom tempo, ele conhece muito bem os locais, uma série de coisas. Então, ele tem um domínio pequeno, mas ele tem. Entendi. Então, é ele já compreender como ele pode adaptar dentro daqueles padrões. Então, vou dar um exemplo simples para você entender, né? Vamos supor que ele vai fazer uma rota que seja aí algo em torno de 12 horas, essa rota. Então, ele já sabe mais ou menos a duração dessa rota. Esse é um ponto principal. Então, a hora que ele vai sair, ele já sabe que, vamos supor, ele poderia levar, por exemplo, um omelete e uma fruta. Só que isso não poderia ficar muito tempo com ele. Então, ele já sairia de casa, da empresa bem alimentado, e aí no meio da manhã ele já poderia comer essa refeição que não exige, assim, um grande preparo, um armazenamento muito intenso, é muito prático. Então é legal até para a gente cruzar com a cultura familiar de casa, né? Então essa coisa acaba sendo, trazendo uma competência maior quando a gente consegue casar as duas realidades. Então ele sai de casa e já vai com uma refeição prática e bem rica para início. Daqui para frente o desafio é maior. Mas você entende como é diferente dele subir no caminhão e esperar a fome, a rota dele determinar? Então ele já sai de casa com uma refeição legal. E ali, daqui em diante, ele vai conhecendo melhor o ambiente. Porque tem pessoas que eu atendo, por exemplo, no meu consultório, que são consultoras, são representantes de marcas, seja alimentícia ou não, e elas falam assim, vou para Piracicaba? Não, lá tem tal restaurante. Vou para Santa Bárbara? Lá tem tal restaurante. Então, é uma coisa que a gente vai adaptando gradativamente, entende? Então, tentar controlar o máximo possível o ambiente é uma das principais coisas que a gente pode fazer, e isso é muito mais fácil no administrativo, com certeza, que é um ambiente já mais quadradinho, digamos assim, né? Tem começo, meio e fim muito bem definidos. Tá, dentro no contexto dos motoristas, aqueles que têm rotas mais longas, né, assim, é comum que
a maioria, eu acredito, poucos não devem ter, tem geladeira no caminhão. É uma coisa que até são rotas que passam dias fora de casa. Só que, mesmo assim, é comum, às vezes eles vão conversar com a gente, assim, vou fazer a comprinha da quinzena, né, para eu poder levar, para eu ter ali meu kit de sobrevivência. Então, é comum ter coisas do tipo bolacha, algumas frutas, que muitas vezes eles compram pelo caminho, né, que eles vão achando. Uhum. É meio que um jogo de mito e realidade agora. Como que, você está falando do ambiente, né, como que eles podem, até mesmo em termos de higienização dessa geladeira, desse equipamento, que eles podem ter para minimizar que esses alimentos sejam contaminados ou que possam vir a dar algum tipo de problema para eles, inclusive em rota, né? Se eles comem um alimento que venha a estar estragado, alguma coisa assim. E eu queria que falasse um pouquinho dessa questão dessas facilidades, tipo bolacha, eu não sei de outros alimentos que eles vão comprando assim, mas eu não vou falar, né, marca aqui. Porque, claro. Mas é comum ter essas coisas rápidas assim, né? Sim. Como que o que eles podem levar, que eles podem ter tanto de bebida quanto de comida? E essa questão da higienização, que é uma coisa que me preocupa, na verdade. Sem dúvida. Então, na realidade, Nani, é uma adaptação também que eles vão tendo ao longo do tempo, porque a bolacha, o biscoito, né, ele nada mais é do que assim, eu preciso de algo prático. Então, vamos lá, vamos pensar num contexto dentro da realidade deles, né? Então, eu comecei como um caminhoneiro. Aí tenho umas rotas longas essa semana. Aí eu passo no mercado e pego coisa que não estraga, mas é tudo espontâneo, entendeu? Então são coisas que não há uma construção, tal. Então a alimentação saudável nesse cenário ela vai ser semelhante. Nessa situação, a gente não vai modificar todo o ambiente dele. Então, vamos lá, se a gente tem uma geladeirinha para as rotas mais longas, já é meio caminho andado. Entende? Então, a gente colocar ali, por exemplo, principalmente frutas que descascam, que são bem legais essa parte de higiene. Então, a gente coloca uma laranja, uma banana, entende? Coisas nesse sentido e deixa lá no estoque. Vai ter uma vida útil boa, meio que já vem embalado, de certa forma, né? Naturalmente então, naturalmente. Então, assim, a gente poderia fazer uma série de adaptações nesse sentido. Então, vou dar alguns exemplos práticos para você compreender. Um dos grandes desafios para a gente, Nani, nesse contexto é a proteína. Então, deixa eu dar um exemplo para você. Vamos lá. O carboidrato é muito fácil de consumir. Então, o carboidrato, o papel dele é dar energia. Só que isso é uma função que não é tão nobre, entendeu? Então, de forma muito superficial, quase qualquer alimento dá energia. Então, ele não tem nada de especial, assim, não tem nada, e a gente precisa dele, tem uma demanda, não que ele seja ruim, em hipótese alguma. Só que qualquer adaptação fora desse contexto controlado vai subir o carboidrato. Entende? Então, se a gente for comer bolacha, biscoitos, tomar refrigerantes, uma série de coisas, isso vai de encontro com alguns problemas, porque quando a gente pega, por exemplo, uma obesidade, uma gordura no fígado, um colesterol alto, um diabetes, a base disso tudo, em boa parte, é o carboidrato ruim. Entendeu? Entendi. Tanto em quantidade alta quanto qualidade baixa. Só que aí a gente vai de encontro com outro contexto também. Quando a gente tem esse padrão bolacha, biscoito, uma série de coisas que é o carboidrato mais alto, a gente também vai se esbarrar um pouco no sentido importante que é a atenção. Então, nós queremos motoristas atentos. Seja motorista com uma carga de risco, ou seja, alguém no administrativo, que nós queremos uma performance mental legal. Então, queremos pessoas que tenham boa memória, boa atenção. Enfim, isso é bom em qualquer situação, né? Claro. Mas nós sabemos que o motorista ele está exposto a um risco maior do que quem está dentro do ambiente de escritório. Então, o que a gente precisa fazer é baixar um pouco esse carboidrato, independente dos contextos. Por quê? Não tem uma alimentação legal, tem uma alimentação rica em carboidrato. Isso é quase que uma regra. Então, o carboidrato, em sua maioria, a gente vai conseguir de qualidade em diversas frutas, né? Tem alimentos que tentam falar assim, eu sou bolacha, mas sou saudável. Mas é um desafio grande, entendeu? Então, meio que a gente enxuga gelo, assim. Então, não diria para você assim, Nani, não, troca a bolacha A de chocolate, coloca essa aqui de aveia. É um desafio muito grande. Então, a gente poderia, talvez, trazer o pessoal de casa e colocar um bolo com aveia, entendeu? Só que a gente precisa desse apoio em casa também, é claro.
o motorista pode fazer, enfim, mas já é um outro patamar de dificuldade, né? Então, assim, a gente está pensando em pessoas que ficam na estrada, tal, mas se a gente tiver, vamos supor, tem uma viagem terça-feira, legal, então a gente se prepara para ela na segunda. Então, dá para a gente pôr um bolo nessa geladeira, um bolo mais natural, alguma coisa assim. O que eu posso colocar de frutas que não exige um manejo, não exige uma higienização complexa? Porque, por exemplo, uma uva é uma alternativa super viável, porém, a gente sabe que vai precisar de uma higienização, um manejo, apesar de que a pessoa poderia já sair com essa uva higienizada de casa e comer com garfo, por exemplo. Entende? Entendi. Então Tudo tem solução. Isso. Pensa que assim, Nani, no geral, alimentação, vamos chamar assim, ruim, vamos só de maneira mais superficial, é uma adaptação, mas as pessoas não percebem, entendeu? Então, esse motorista, para ele aumentar essa proteína, ele já poderia pensar da seguinte forma: se ele colocar, por exemplo, ele levar um saco de pão integral de forma lá, algumas frutas, ele poderia fazer um patê de frango, vai durar aí uns 4 dias na geladeira tranquilamente, entendeu? Então, passar esse patê no pão. Ele poderia também levar, como eu disse, ovo cozido, daria super certo, também dura um período legal na geladeira. Ele poderia também levar a mussarela, é bem legal, bem, assim, muito prática, já vem pronto, não exige preparação nenhuma, né? Então, também pode levar o whey protein. Não sei se você está familiarizado ou não com proteína e tal, mas é em pó, então vem em potes assim, e o pessoal às vezes imagina como um suplemento de academia. É isso que eu ia falar. Entendeu? É que o pessoal usa na academia. Né? Na academia. Só que quando na realidade ele é proteína prática. Então pensa que ele está dentro dos grupos de alimentos proteicos, assim como frango, ovo, peixe, carne. Então, assim, na estrada nós não temos a capacidade tão grande de produzir muita coisa e nós temos proteína baixa. É o casamento perfeito. Porque ele vai beber água, que ele vai colocar numa garrafinha com água e vai chacoalhar e já tem uma proteína. Só para você entender, uma dose que a pessoa consome de whey ali, então vem com dosador dentro desse pote, né? Coloca ali 1, 2 na garrafinha e chacoalha, equivale já a um filé de frango inteiro, ou até um filé de frango grande e meio. Ele dá sacia a pessoa? Sim. Então vamos pensar no exemplo, né? A gente pega um motorista preparado. Então ele vai sair de manhã, ele já come em casa bem, né? Já faz uma refeição legal para ele ir atento, disposto, com memória boa, enfim, para as coisas renderem legal. E aí ele já sai de casa lá de manhã, como eu falei, omelete, uma fruta. Aí, almoço, se ele conseguir deixar na geladeirinha, tudo perfeito, levar uma marmita de casa é o sonho do nutricionista, né? Mas aí ele faz um almoço, algum local que ele conhece, que já tem uma característica um pouco mais saudável e tal, não aquilo que seja muito fora, né? Mas uma comida mais típica, mais próximo do que ele comeria em casa, legal. E aí no meio da tarde, por exemplo, ele poderia comer uma fruta e tomar whey, entendeu? Ele poderia pegar um pão, ou até já sair de casa com pão e frango, ou patê de frango e comer esse pão. Então ali ele conseguiria dosar melhor esse nível de carboidrato e proteína, porque a proteína, ela é assim, Nani, ela exige bastante processamento do corpo. Então, quando a gente come algo, o açúcar no sangue faz assim, ó, ele sobe e depois ele desce, faz essa regulação. E quando a gente tem uma crescente rápida, sobe e desce de uma vez, isso é ruim para a saúde, que aí são os biscoitos, o refrigerante, porque faz esse processo muito rápido. Agora, quando a gente coloca a proteína, Nani, é um negócio bem complexo, grande. Então, para o corpo quebrar tudo isso em pequenas partes, ele demora. Aí o açúcar no sangue vai subindo assim devagarinho e desce devagarinho. A gente está prevenindo diabetes, a gente está prevenindo uma gordura no fígado. A gente não está trazendo hiperatividade para o motorista, a gente não tá trazendo ansiedade para ele. Então, a gente pode pensar a curto prazo, o que ele teria? Ele teria uma boa hidratação, ele teria saciedade, entendeu? Ele teria economia, porque ele não precisaria ficar parando para qualquer lugar. A função gástrica dele, o estômago vai agradecer horrores, porque ele não está comendo cada hora um tempero, gorduras, enfim. Então, a curto prazo, ele não tem estufamento, ele não fica com soluço, tudo isso flui muito bem no organismo. E aí, a longo prazo, a gente tem menores índices de acidentes, por que não? Porque se eu tenho mais combustível, se eu tenho essa regulação, eu tenho, como eu disse, mais atenção e foco. É isso que eu ia te perguntar, porque a gente faz a questão do controle de fadiga, né? Certo. E é natural a gente perceber uma
um déficit na atenção do motorista e um excesso de fadiga pós-almoço e muitas vezes em intervalos muito próximos à alimentação. Isso pode, então, ter a ver com uma alimentação, inclusive, irregular. Sem dúvida, sem Pelo dúvida. que você está falando. Porque, vou dar 2 exemplos para você entender, né? Vamos supor que a gente esteja conversando aí no meio da tarde, aí eu vou lá, eu comi de manhã, lá, 6 horas da manhã, por exemplo, um pão francês com margarina e um pouquinho assim de café com açúcar. Então o açúcar subiu super rápido e desceu. Só para você entender, tá? Quando eu falo açúcar subiu e desceu, não estou me referindo ao açúcar branco, doce, o brigadeiro, o carboidrato simples. Então o pão ofereceu esse carboidrato simples e aí eu não tinha uma proteína, não tinha uma carne, um frango, um ovo, um iogurte, nada nesse sentido. E aí o açúcar subiu super rápido e desceu. Nesse momento, fim da tarde, por aí, se essa for minha única refeição no dia, eu vou ter letargia, indisposição, cansaço, irritabilidade, indisposição mental. Então, se essa aqui fosse uma reunião, eu ia ficar girando em ciclo, porque eu não tenho performance cognitiva. Então, o motorista, claro que ele vai ter o estresse na via. Pega algum motorista ruim no meio do caminho, a tolerância dele é muito baixa. Então, ele não consegue ir tão longe nem por muito tempo. Então, e aí é um problema maior, porque quando ele vai entrando em fadiga, o poder de decisão dele cai. Então, mais ele quer o açúcar, mais ele quer o alimento que traga, assim, uma sensação de bem-estar imediata, entende? Então, assim, ele ficou, nesse exemplo que eu dei, se fosse a realidade dele, ele teria essa fadiga toda, esse intelecto todo, por quê? Ele ficaria em sensação de urgência e emergência por muito tempo. E isso vai de encontro com estresse, pressão alta, uma série de coisas. Tá. Então, se a gente não quebra esse padrão, ele vai ter um prejuízo imediato. E aí, ele fica esse longo período, o que ele faz? Ele come aquele pratão. E aí, ele tem aquela depressão pós-prato. Ele quer que o mundo acabe em sofá. Entende? Então, enquanto ele deveria ter ficado picando isso ao longo do dia, fracionando melhor. E aí, ele vai ter soluço, ele vai ter azia, uma série de coisas, entende? Entendi. Você está falando, eu estou pensando aqui uma questão também importante para a gente falar que poucas pessoas se atentam, né? Todo mundo tem o seu horário, e no caso do motorista não é diferente. O pessoal administrativo tem uma hora de almoço e o pessoal também, que é operacional, que está em rota, tem também os seus intervalos de parada para descanso e para alimentação. A maioria das vezes é 1 hora de almoço. Em média, eu acho que as pessoas levam uns 15 minutos para comer, né? Então, assim, E eu não vou deixar assim, é fato que muitos motoristas comem dentro da boleia, não dirigindo, mas comem ali, nem saem do ambiente, come, aqueles que estão ali, né, na rota, come depressa e já volta a trabalhar. A orientação é que se tire, né, a 1 hora de almoço, muitas vezes eles deixam para comer nos intervalos de 30 minutos e essa alimentação é muito rápida. Qual é a relação desse tempo que a gente escuta falar, né? Não, você tem que comer devagar, não sei o quê. Qual é a relação? Fala pro pessoal, porque quando alguém profissional fala, é diferente. Né? Então, assim, o que essa alimentação rápida pode contribuir para, vamos dizer assim, uma doença ou para falta de saúde da pessoa? Certo. É mais uma adaptação. Então, assim, qual que é a linha de raciocínio? Quando nós estamos fora da saúde, quanto mais rápido eu andar, mais rápido eu chego. Quanto menos eu parar, mais rápido eu chego. Essa é a linha de raciocínio fora da área da saúde. A área da saúde é assim, às vezes o que você pode fazer em 6, você faz, se você fizer corretamente, você faz em 4. A gente chama essa linha de raciocínio de performance. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo de uma criança que está na escola, né? Então, vamos supor que essa criança ela estuda de manhã e aí a gente obriga ela a estudar à tarde e à noite. O rendimento dela vai ser muito ruim, Nani. Ela vai muito mal na escola, ela não vai conseguir ter um aprendizado significativo. Porque a gente pegou aquilo e colocou ela num contexto que é insuportável. A capacidade do corpo lidar com aquilo parou e a gente continuou oferecendo. Então, para o motorista, ele também pensa nesse sentido, mas não é assim que funciona. Quando a gente faz essas pausas, a gente otimiza mais o processo, então a gente ganha mais combustível, porque o nosso corpo ele tem etapas. Então, a mastigação tem assim, vai descendo.
né? Então, a mastigação, depois desce para o esôfago, desce para o estômago, desce para o intestino. Então, tem esse passo a passo. Se um falha aqui em cima, os outros vão falhar também. Entende? Então, aí a gente tem uma série de problemas. Primeira delas, a gente aumenta, assim, sintoma gástrico imediatamente. Então, a gente vai ter inchaço, estufamento, a pessoa fica soluçando, arrotando, uma série de condições. A longo prazo, o nosso corpo não consegue absorver isso com qualidade, porque a hora que eu tô lá no passo 3, 1 e o 2 falharam, entendeu? Então, a hora que ela chegar no 3, ela não vai ter o processamento daquele alimento de forma correta. Então, a saciedade dela vai ser baixa, ela vai ter mais vontade de comer doce, uma série de coisas. Então, a curto prazo, ela vai ter letargia, cansaço, diarreia, problemas intestinais. Então, eu prefiro, por exemplo, um motorista que dirige 3 horas bem, do que um que fica com desconforto, tal, às vezes tem que parar para ir no banheiro mais do que deveria, enfim, uma série de condições. Então, a gente tem que pensar que, assim, da mesma forma que a gente tem a garantia da carga, a segurança do motorista, ele precisa do combustível dele, não só do caminhão. Entendeu? Da mesma forma que a gente tem lá as recomendações da carga, toda a especificação técnica, todas as análises, ele é quem está dirigindo isso, entendeu? Isso, literalmente. Então, a pessoa do administrativo também. Tudo bem, tem lá a demanda dela, Excel, uma série de coisas, tal. Mas quem vai operar isso é a pessoa. Então, quando a gente sacrifica essa etapa do processo, primeiro, Nani, a gente perde em poder de percepção, porque a pessoa que come dessa forma, ela nem percebe. Eu já vi pessoas... assim, que eu pedi o vídeo uma vez pra uma pessoa dela comendo, e aí eu falei assim, no final, você fala pra mim qual que foi o gosto desse alimento, ela nem sabia, entende? Então, assim, nem registra, o paladar não registra uma série de coisas, então a curto prazo ela vai ter perda de performance, entendeu? Então ela vai precisar dar mais volta, vai errar ruas, vai correr riscos, uma série de coisas, vai ter indisposição, cansaço, sono, e é um problema que às vezes os motoristas ou qualquer pessoa colocam um estimulante. Então, quer dizer, eu tô cansado, eu preciso de café, energético, enfim. É um problema ainda maior, porque a gente coloca mais carga de estresse. Só que isso é como se fosse, assim, um monte de motorista sem uma rota. Tá ali? Tá, mas tá indo para cada um para um lugar, então não tem um efeito positivo. Essa energia, digamos assim, ela não vai pro rendimento. Não, agora eu vou pegar essa planilha e vou terminar ela. Não, fica ali devagando. Irritabilidade, então, enfim. Aí no fim do dia tem problema de sono. Aí acorda nesse looping, entendeu? Então comeu rápido, não fez a digestão, não fez a absorção, tem efeitos colaterais imediatos e a longo prazo tem também, assim, se a gente fosse problematizar muito ao longo dos anos, principalmente o homem, alto índice de câncer coloretal, entendeu? Então essa é uma das causas. É uma das causas. Então, assim, tem coisas simples agora, que é uma sonolência, né? Um estufamento, uma coisa grave a longo prazo, Certo. Bom, vou fazer uma pergunta agora, gente. As pessoas vão me trucidar com isso. Assim, nossa, como ela é implicante. Eu não vou dar minha opinião. Certo. Você já falou a palavrinha. Vou falar um pouquinho de bebida. Não vou nem tocar no assunto de bebida alcoólica, tá, gente? Hoje, não vou falar sobre isso. Você falou dos estímulos, né? De bebidas que dão... supostamente um certo gás. Café, refrigerante, todo mundo já tá cansado de falar, o refrigerante é um vilão de açúcar e tal, não sei o quê. Não vamos proibir ninguém, só vamos consumir moderadamente, mas eu quero que você me fale energético. Certo. Energético. É um vilão? É um herói? Ele depende da dosagem? Como que é? Porque é fato, sem brincadeira agora, a febre que é da galera hoje tomando energético a qualquer hora, de qualquer jeito, em qualquer quantidade. O que isso, em excesso, pode dar de ruim para as pessoas, em termos, inclusive, na saúde mesmo, cardiológica, sei lá, o que pode acontecer. Tem, isso é um risco, de fato, é mito, pode continuar tomando? Como é que é? Bom, vamos lá, né? O energético e o café são bebidas, assim, que têm a sua semelhança que a cafeína. Todos eles, todos não, existem alguns sem, mas são específicos, não estão ali na prateleira do mercado, em abundância, então, a maioria deles, a base é a cafeína. O grande problema, Nani, é o seguinte: a cafeína, ela tem um mecanismo de saturação. Então, vamos supor que eu tomo todo dia uma xícara de café. Eu vou ter uma quantidade de cafeína nesse café.
E aí, aos poucos, ela vai se mantendo no meu corpo. Não que assim, eu tomei um café hoje, ele vai ficar fazendo efeito por 2 dias. Não é essa a questão, tá? Mas a cafeína, ela tem um sistema onde ela se encaixa no nosso corpo. A gente chama de sistema chave-fechadura. Então, pensa que eu tenho 10 encaixes liberados. Aí eu começo a tomar café todo dia, eu fico com 3 disponível só. Aí depois eu continuo tomando, eu fico com nenhum. Então, o que eu tomar de estimulante com cafeína daqui pra frente não vai fazer um efeito maior. Eu cheguei no limite, entende? Então, é um problema que a pessoa vai escalando, escalando, escalando e o efeito não vai escalando junto. Aí a gente para com o benefício e começa a subir o risco, entendeu? Então, é aquela coisa, tem gente, por exemplo, que vira e fala assim, eu tomo café até 6 da tarde, mas não atrapalha o meu sono. Pra mim não faz nada. É porque já foi uma superdosagem ao longo do tempo. Então, esse estimulante em excesso, falando do estímulo mesmo dele, ele tem um teto. Passou do teto, já não tem mais o benefício esperado, em específico sobre a cafeína. Tem uma série de substâncias que entram na lista aí também, né? Mas o grande problema, Nani, é que assim, as pessoas hoje já acordam cansadas pelos hábitos, uma série de coisas. Então, assim, tem gente que vira para mim e fala, o que eu posso tomar para dar uma animada? Eu pergunto sempre, mas por que você está desanimado para começo de conversa, entendeu? Então, assim, eu tô tomando remédio para dor de cabeça. Por que você está com dor de cabeça? Esse é o ponto principal. Então, o café, o energético, essas substâncias, elas nos educam a dar essa solução. Tem uma hora extra hoje. Nossa, então vou tomar um monte de café. Quando, na realidade, se fosse um hábito legal, gerenciando as proteínas, planejando a alimentação, todas essas coisas que nós conversamos, eu não ia necessitar essa quantidade toda, porque tem uma quantidade que é adequada por dia, entendeu? Então não é que é ruim. Café energético são bons ou são ruins? Depende muito da quantidade. Então a gente tem pessoas que têm risco cardíaco, por exemplo, que aí é contraindicado, principalmente misturas, né? Então, bebida alcoólica com energético, enfim, aí tem todo um contexto. Mas, no geral, os benefícios são limitados e depende muito do contexto. Para ficar prático para você, uma pessoa adulta, sem nenhum diagnóstico específico, sem um transtorno de ansiedade, sem nada que nos traga preocupações, seja física ou mental, umas 3 xícaras aí por dia de café, uma faixa de 120 ml cada uma, ela não vai ter grandes problemas. A única coisa é que vale a pena pegar o horário de sono -8. Eu durmo às 10, então -8 seria o horário máximo, 2 da tarde, para a gente consumir esse café. Daqui em diante, a gente já começa a atrapalhar o sono, mesmo que seja de forma imperceptível. A pessoa pode dormir a noite inteira, mas a qualidade cai. Entendeu? Então, mesmo que seja imperceptível, ali está tranquilo. Outro fator importante também é a distribuição disso. É diferente uma dosagem alta de uma vez ou então pequenas, tá? Quando a gente coloca um café ou um energético que contém açúcar, a conversa mudou bastante. Aí a conversa mudou bastante. Porque a pessoa está trabalhando aqui, bebendo um cafezinho com açúcar, o açúcar no sangue dela tá bombando. Aí a gente vai, diabetes, pressão alta, enfim, uma série de coisas. Então, o energético, em excesso, ele vai trazer risco cardíaco, principalmente. Fígado, rim, pâncreas, outros órgãos, eles ficam até que tranquilos nesse contexto. Então, quem está na linha de frente é o estômago e principalmente o coração. Eu não diria que o risco é tão elevado. Como eu falei, existem dosagens e dosagens. Mas, em hipótese alguma, ele deve ser algo como faz parte da rotina. Se a gente olha para a semana, essa semana eu precisei, nossa, comprei 2 energéticos. Daqui a pouco tá na lista de compra, já tá errado. Então, a gente não tem performance. A gente tá meio que enxugando gelo, tapando o sol com a peneira. A gente tá escondendo um sinal e sintoma. Então, a gente já deveria fazer um exame de vitamina B12, vitamina D, rever os conceitos, horários de sono. Enfim, é algum problema que está causando esse efeito colateral. Não é o normal. Até mesmo questão mental. É interessante averiguar. Sim, com certeza. Obrigada, viu? Isso me esclareceu bastante. As pessoas vão entender o recado. Bom, para a gente finalizar, eu queria que você já falou, deu umas pinceladas, mas falasse assim, a importância da família, né? O papel da família. A gente fala muito assim das esposas, né? Mas das mães, dos pais, dos filhos. Como que a família pode ajudar, principalmente o motorista, nessa alimentação saudável? Você deu até as dicas de ajudar a fazer uma marmitinha, né? Ou até mesmo em casa, né? Mudar a alimentação, talvez em casa.
que eles podem fazer para estar juntos nessa aí, para todos numa alimentação saudável, fazer uma dinâmica em casa? O que eles podem fazer? O primeiro ponto, Nani, é compreender que a alimentação saudável ela não é para quem é doente. Isso é um contexto específico. Eu tenho pressão alta, então vou ter que mudar. Não é assim que funciona, né? Então, todo mundo ganha porque é mais econômico, é mais prático, a tolerância é maior. Então, esse é o primeiro ponto, é entender que a alimentação saudável é para todo mundo. Então, eu já, por exemplo, recebi fotos assim, Nani, como que eu vou fazer dieta assim? Eu nem falo dieta, mas como que eu vou fazer dieta assim? Tava lá o prato do filho, prato do marido e prato da mulher, assim, quem eu acompanhava na época. O filho estava comendo super mal, a gente estava programando uma obesidade, uma pressão alta nele, entende? Então, só para você entender, se a gente joga essa criança para uma obesidade na adolescência, o risco dela se tornar uma adulta obesa de 96%, é muito elevado. Então, a gente está programando isso. Então, o primeiro ponto é entender que a alimentação saudável não é para pessoas que têm problemas, certo? Outro ponto de vista é que quando eu falo alimentação saudável, eu não estou me referindo necessariamente a uma alimentação que seja muito fora da nossa rotina, porque cada um cria um cenário mental, certo? Uhum. Então vou ter que fazer um monte de receita? Não. Vou dar um exemplo de um prato aqui que seja saudável. Vamos lá. Uma colher de arroz normal, branco, uma concha de feijão, ali um filé de frango consideravelmente alto, vegetais, tipo cenoura, abobrinha, uma salada ou até mesmo refogado e um pouco de salada de alface com tomate e azeite, entendeu? Então isso é alimentação saudável. Então não é aquela coisa que, eu vou ter que desconstruir tudo. Então a gente tem que simplificar e entender que não é uma mudança completa. Então eu não vou virar e falar assim, vamos chegar em casa então e tomar suco verde e meia hora de sol, entendeu? Não é isso que é alimentação saudável. Então a gente precisa, para o motorista se beneficiar em casa, a gente precisa compreender esses sinais e tentar ir mudando gradativamente nesse sentido. Para a gente criar esse ambiente. Porque é muito legal para o motorista, por exemplo, quando a gente janta dessa forma, e a gente já faz uma marmita para ele e deixa pronto para o dia seguinte. Então ele acorda, ele vai lá, come 2 ovos mexidos, uma fruta, toma um café, pega a marmitinha que foi o que sobrou do jantar ontem, você vê como flui naturalmente? Uhum. Ele não vai precisar fazer grandes mudanças, uma série de coisas. Então a gente tem que rever esses conceitos dentro de casa. Compreendendo eles, fica muito mais viável da gente fazer essas mudanças. Mas sempre, de certa forma, seria legal o apoio dos familiares antecipando as situações. Então, ao invés da gente colocar o motorista lá no caminhão, no veículo dele e falar, aí você vê o que você faz, é a gente já pensar nesses sinais aí. Que dia que você tem viagem grande? Tal dia. Vamos passar no mercado tal dia, vamos comprar umas frutas. O que dá pra gente levar? Dá para levar um potinho de iogurte natural, posso deixar um frango pronto, vi uma receita de bolo. Enfim, a gente já ir fazendo isso com antecipação, porque o problema é o poder de decisão no momento. Como que a gente vai virar para o motorista que está em outro estado, em outro local, com uma carga e sem a geladeirinha só tem bolacha, tal, como que a gente vai mudar essa alimentação? Então, se a gente for avaliar, entre aspas, o erro, começou já lá, na véspera. Entendeu? Então ele decidiu que ele ia comer no caminho, tal, passou horas sem comer, depois comeu muito, enfim, fica uma instabilidade. É o que eu disse, não tem programação. Aí tem dias que vai mais, tem dias que vai menos, enfim, e a gente cria um cenário de obesidade. Então é melhorar o ambiente em casa e programar melhor as viagens, principalmente se ele tiver conhecimento prévio delas. Porque se for de espontâneo é um pouco mais difícil. Mas se não for, quando que você vai? Me avisa, aí a gente faz tal coisa, tal. É bom para todos. Porque se eu estou cozinhando essa refeição, o filho, a mãe, a esposa, todo mundo vai ser beneficiado. Entendeu? E a consciência fica coletiva. Né? A saúde fica até uma questão de saúde familiar, né? Exatamente. Todo mundo ali no familiar, financeira, cultural, todas as saúdes a gente ganha. E como tem crescido, né? Você falou no caso de obesidade na adolescência, como que tem crescido problemas de pressão alta em crianças, inclusive, né? Por conta de alimentação. É até preocupante para os pais aí ficarem atentos também. Sem dúvida. Né? Isso aí. Bom, gente, essas foram algumas das dicas, né, que nós passamos aí para vocês sobre uma alimentação saudável. Eu acho que o recado foi muito bem dado, na questão assim que tudo a gente tem que se adaptar às nossas condições, né, ao nosso ambiente,
para que evite aí problemas futuros e que a gente tenha também um melhor desempenho, performance, como o Lucas falou no nosso dia a dia aí. Tá bom? Lucas, obrigada pela sua participação. Espero que a gente possa conversar mais vezes sobre outros temas, outras dicas aí importantes. Você estava falando, eu estava pensando aqui mil perguntas, mas eu vou deixar uma próxima. Vou deixar para depois, mas aí a gente conversa também depois. Eu vou ver se os motoristas passam também os seus relatos de dificuldades para a gente poder, né, se traz alguém depois para a gente bater esse papo. Claro, nada melhor do que eles mesmos, né? Isso, aí a gente são especialistas nisso. Obrigada, viu, pela sua participação e até a próxima. Até a próxima.